Fala galera, aqui é o Wagner Rambo do canal WR Kids. Na videoaula de hoje vamos aprender um método simples para análise de malhas. Então eu tenho aqui um circuito puramente resistivo com duas fontes de tensão independentes. O que é pedido é para resolver este circuito determinando os valores para I1, I2 e I3. É o que iremos aprender a fazer aqui. Então, o primeiro passo para resolver este circuito é arbitrar um sentido de circulação destas correntes. Utilizamos sempre o mesmo sentido em todas as malhas. Temos 3 correntes aqui e 3 malhas para resolvermos. Vamos arbitrar o sentido horário em cada uma delas. Como podemos ver na imagem, já está arbitrado o sentido de circulação. Estamos, portanto, arbitrando o sentido convencional de circulação da corrente, neste caso aqui, que hoje já sabemos que o sentido real de circulação da corrente é do negativo para o positivo. Mas, como antigamente eles pensavam o contrário, toda a literatura dos anos anteriores vem com as equações já prevendo a circulação neste sentido, do positivo para o negativo. Mas podemos resolver malhas arbitrando no sentido contrário também. Então, o que precisamos saber para equacionar este circuito é, a priori, a lei de Kirchhoff das tensões, que é dada por somatório das tensões em malha fechada, portanto, close loop, deve ser igual a zero. Então, a lei de Kirchhoff das tensões diz isso, que a somatória das tensões em um circuito em malha fechada é nula. Este conhecimento temos que ter para resolver este circuito. E, é claro, a lei de Ohm. A lei de Ohm, onde a tensão é igual a resistência vezes a corrente. V igual a R vezes I. Sabendo essas duas leis, já podemos resolver o circuito proposto. Então, vamos iniciar equacionando as malhas, começando pela malha 1. O que iremos fazer? Poderíamos utilizar os valores prontos, como V1 é 12 volts, R1 1K, R2 2K2 e assim por diante. Poderíamos já colocar estes valores na equação. Mas na engenharia é convencional encontrar soluções gerais para os circuitos propostos. Afinal de contas, com a mesma topologia utilizando valores diferentes para os componentes, podemos aplicar as mesmas equações e resolver circuitos com valores distintos desta forma. Então, para equacionar a malha 1, vamos começar pelo canto inferior esquerdo. Sempre começamos assim o equacionamento de uma malha. Então, seguindo o sentido de circulação de I1, temos menos V1, que é a primeira fonte de tensão independente, mais R1 I1. Aqui temos a lei de Ohm, né? R1 vezes I1, mais R2 I1. Como R2 pertence à malha 1 e à malha 2, ele sofre influência das duas correntes. Então, temos que considerar a influência da corrente I2 no componente R2 também. Então, menos R2 I2. Porque, seguindo a circulação da malha 1, a corrente I2 circula no sentido inverso pelo componente. Sempre temos que tomar cuidado com isto. Aí temos mais V2, e agora a lei de Kirchhoff das tensões igual a zero. Então, percebam que o que fizemos na malha 1 foi a somatória das tensões da malha, pois esta equação aqui, seguindo a lei de Ohm, diz respeito à queda de tensão no resistor 1, esta aqui e esta aqui, a queda de tensão no resistor 2, sofrendo influência das duas correntes que por ele circulam. Vamos equacionar a malha 2 seguindo a mesma lógica. Então, a malha 2 será o quê? Começando de novo pelo canto inferior esquerdo da malha, temos mais R2 I2, e agora I1 circula no sentido contrário, em relação à malha que estamos analisando. Então, menos R2 I1. Temos mais R3 I2, mais R4 I2, e como R4 também sofre influência da corrente I3, temos que considerar isso na equação. Então, menos R4 I3 igual a zero pela lei de Kirchhoff. Vamos agora para o M3, a terceira malha do circuito.
Novamente, seguindo aquela lógica, vamos começar pelo canto inferior esquerdo de novo, menos V2, mais R4 e 3, agora menos R4 e 2, estamos no sentido inverso da corrente I2 pela análise da malha 3, mais R5 e 3, igual a zero. Terminamos, portanto, o equacionamento das três malhas do circuito proposto. Percebam que agora o problema de circuitos elétricos, que é a área de estudo que estamos analisando, terminou. Daqui para frente, o problema passa a ser da área de matemática. Vamos, então, resolver essas equações. Temos três equações e três incógnitas. O primeiro passo para resolver essas equações é separar as correntes I1, I2 e I3 para podermos analisar melhor o circuito. Então, na malha 1, vamos relacionar os resistores que estão sofrendo influência de I1. Temos R1 mais R2 multiplicando I1, como podemos ver. I2, temos o menos R2, então menos R2 e 2. E o I3 não temos nada, portanto é 0 e 3, que eu nem vou colocar aqui nessa equação. Agora a gente iguala isto aqui às fontes de tensão, passando V1 e V2 para o outro lado da igualdade. Então, trocaremos o sinal de V1, é menos e fica mais, e o V2 é mais e fica menos. Na malha 2, para a corrente 1, temos menos R2 e 1. Para a malha 2, nós temos o R2 mais R3 mais R4 multiplicando I2. E para a malha 3, temos o menos R4. Tudo isso igual a zero. As fontes de tensão não estão presentes nessa equação aqui. E, finalmente, a malha 3. Na malha 1 não temos nada, portanto, é 0 vezes I1. Na malha 2 temos menos R4 e 2. Aliás, na corrente I2, na corrente I2 temos menos R4 e 2. E na corrente I3 temos R4 e R5. Então, R4 mais R5 e 3. Ambos multiplicam I3. Passando V2 para o outro lado da igualdade, temos mais V2. Então, estas três equações descrevem o circuito proposto. Temos três equações e três incógnitas. Eu encorajo vocês a resolverem isto matematicamente pelo método de matrizes, e temos o método de substituição, o método de Cramer e muitos outros. Mas aqui, para ganhar tempo, vamos demonstrar como criar um algoritmo para estar resolvendo estas três equações do nosso circuito. Vamos utilizar o MATLAB. Também encorajo vocês a terem este software, que é de muita utilidade na área da engenharia. Vamos criar um algoritmo para resolver esta equação. Vamos abrir aqui o MATLAB. Percentual é comentário, só colocar aqui o que este algoritmo faz. E o que vamos fazer? Temos duas matrizes. Basta colocarmos essas duas matrizes aqui, que é a matriz de um lado da igualdade, que dará uma matriz 3 por 3, e uma segunda matriz, que é o outro lado da igualdade, que compreende estes valores aqui, que é uma matriz 3 por 1. 3 linhas por uma coluna. Multiplicando-se a inversa da matriz A, que é o lado esquerdo da igualdade, pela matriz B, temos a solução deste sistema de equações lineares. Vamos fazer isso. Vamos criar uma matriz A, que vai compreender os números de um lado da igualdade. Então, multiplicando I1, temos R2,
R1 mais R2. Damos um espaço, multiplicando I2, temos menos R2. Multiplicando I3, temos 0, então temos que incluir aqui. Colocamos o 0. Na próxima linha, vamos escrever o que multiplica o I1, então é menos R2. O I2, temos o R2 mais R3 mais R4. E o I3 é o menos R4. E na terceira linha, que compreende a terceira equação, multiplicando I1, temos 0. Multiplicando I2, temos menos R4. E multiplicando I3, temos R4 mais R5. Fechamos colchetes aqui, temos a primeira matriz formada. A segunda vamos chamar de B. É uma matriz de 3 por 1, então, na primeira linha, temos V1 menos V2. Aqui temos 0. E na última, V2. As duas matrizes estão construídas, como falei anteriormente, multiplicando-se a inversa da primeira matriz pela matriz B, ou seja, a inversa de A por B, temos o resultado das três correntes do circuito. Esta linha de código, A contra barra B, faz isto no MATLAB. Ou poderíamos escrever também assim, inversa de A vezes B. Então, percebam que com este algoritmo, aplicando qualquer valor para os resistores e as fontes de tensão independentes do circuito, resolvemos uma infinidade de circuitos com a mesma topologia, mas com valores diferentes. O próximo passo é declarar estas variáveis. Precisamos de um valor para o R1, R2, R3, R4 e R5, V1 e V2. Então, olhando para este circuito, R1 vale 1K, portanto, 1000 ohms. R2 vale 2K2, 2200. R3, 330. R4, 4700 ohms, 4K7. E o R5, 10K, 10.000 ohms. V1 é 12 volts e V2 é 8 volts. Agora, o que fazemos é copiar isso aqui e colar no console do MATLAB para vermos o resultado. Ctrl V, damos um Enter. E aí estão as correntes I1, I2 e I3. Como podemos ver, I1 vale 2,1 mA, I2 vale 1,3 mA, e I3 vale 0,9 mA. Mas será que está certo? Muito simples, vamos utilizar o Isis Proteus para simular o circuito proposto. Eu já montei ele aqui, está prontinho. O que temos que fazer é colocar amperímetros em cada uma das malhas do circuito para verificar as correntes. Então, vamos pegar aqui Virtual Instruments Mode, DC Ammeter, e vamos colocar na malha 1. Na malha 2. E na malha 3. Vamos colocar o sinal positivo voltado para o sentido de circulação, para o sinal da corrente aparecer certinho no display do amperímetro. Como os cálculos deram em miliamperes, temos que alterar a unidade aqui. Duplo clique no amperímetro e mudamos aqui para miliamperes. E aí está, damos um play para simular. Nossa I1 vale 2,12 mA, a I2 1,26 e a I3 0,95. Então, os valores ficaram muito próximos. Comparando aqui, ó, 2,1, 1,3 e 0,9. Ah, mas eu quero visualizar esses valores de forma mais precisa. Então, vamos aumentar a resolução aqui no MATLAB, com o comando Format
long. Damos um Enter, Ctrl V para colar o algoritmo de novo e Enter para resolver. Então, aí está os valores bem completos, com várias casas decimais. Observando aqui, o I1 vale 2,11 mA, I2 vale 1,259 e o I3 vale 0,946. Olhando aqui no Isis, ele dá uma pequena arredondada, então 2,12, 1,26 e 0,95. Agora, a vantagem de utilizarmos soluções gerais, como eu falei no início dessa videoaula, né? Na engenharia temos que utilizar soluções gerais, equacionando as coisas todas. Vamos trocar os valores aqui, só para observar isto na prática. Vamos colocar este resistor como 560 ohms. O R2 vai ser 10K. O R3 será 820 ohms. R4, vamos colocar um valor de 1K5. E o R5, vamos colocar um valor de 620 ohms. V2 eu quero que seja agora 5 volts. E V1, vamos colocar um valor de 15 volts. Simplesmente trocamos estes valores no nosso algoritmo, observando aqui, o R1 agora é 560 ohms, o R2 é 10.000 ohms, R3 820, R4 1.500 e o R5 620. V1 agora é 15, V2 agora é 5. Vamos copiar o algoritmo e colar no console do MATLAB. E as novas correntes estão aí, 7.8, 7.2 e 7.5 mA. Vamos simular aqui. 7.8, 7.2 e 7.5 mA. Então, percebam a vantagem de um equacionamento desta forma, né? Sempre temos que procurar achar soluções gerais para os circuitos. Lembrem sempre disto. Então, por hoje é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. A videoaula de hoje foi um pouco mais didática, né? Mas é um assunto que muita gente tem pedido para ser explorado por nós. Então, façam os testes, calculem os circuitos e qualquer dúvida, manda aquele Save Our Souls que sempre iremos atendê-los. Forte abraço e até o próximo vídeo. Obrigado por assistir a mais um vídeo. Agora clique em gostei para divulgar o nosso trabalho em suas redes sociais. Inscreva-se no canal WR Kids, assim não perderá nenhuma novidade e compartilhando o nosso conteúdo estará concorrendo a prêmios. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/WRKids. Siga-nos no Twitter, @WagnerRambo. Mande-nos e-mails com dúvidas, críticas, sugestões, elogios para wrkids@wrkids.com.br. Acesse a nossa página na internet, wrkids.com.br. Confira todos os artigos e os produtos que temos a oferecer. WR Kids. Robótica sem obstáculos.